Olá, eu me chamo Pedro. Estou deixando essa carta. Caso o pior aconteça comigo, ninguém crie teorias bizarras envolvendo OVNIs ou conspirações do governo russo pelo fato da minha nacionalidade americana. O fato se deu há 5 dias, quando eu e um grupo de 4 pessoas, sendo 2 biólogos, uma médica, um guia e um caçador, e quanto a mim, eu sou apenas um ufólogo. Há poucos meses, com a notícia de alguns índios russos que habitam as regiões remotas e geladas das montanhas do Ártico, conhecido como Nenetes, eles desapareceram de forma misteriosa. Especulações e teorias foram criadas, desde a abdução de OVNIs a uma aldeia inteira, até mesmo a ataques de uma criatura mítica chamada de Yeti. E para uma aldeia inteira desaparecer sem vestígios de pegadas na neve, e algumas tundras estavam até mesmo com fogões móveis de ferro fundido, com carvão em brasa na parte inferior para preparar alimentos. Isso foi tudo o que tivemos de informações. O resto era apenas especulações. Reuni alguns pesquisadores e assim que o governo russo deixou a área, resolvemos sair em expedição para a Rússia. Éramos um grupo com 5 pessoas. Uma médica chamada Kate, um guia russo chamado Sergei, que graças a ele conseguimos livre acesso ao local. Um casal de biólogos, o Matt e Hillary, e eu, como estudante e pesquisador de ufologia, pois analisando os fatos, eu tinha quase certeza que se tratava de mais algum caso de OVNIs escondido pela Rússia, assim como era na KGB na antiga União Soviética. Desembarcamos em Moscou. Os russos não simpatizavam com a gente, obviamente por sermos americanos. E depois de muito tempo de viagem, chegamos à estrada para as montanhas do norte da Península de Kola, na Rússia. Passamos por um grupo de índios que pareciam fugirem dali. O Sergei tentou falar com eles, mas eles estavam assustados e disse para irmos embora dali, pois o demônio estava atacando aquela região e do jeito que eles falavam, parecia nos xingar. Porém, não importamos e continuamos a viagem. E quando chegamos na área em questão, a mesma estava abandonada e não havia sinal de patrulhamento. Havia apenas uma placa, meio enterrada na neve, escrita Keep Out. Afaste-se. A escrita em inglês me surpreendeu. Era como se o aviso fosse diretamente para nós. Planejamos montar o nosso acampamento a 15 quilômetros do acampamento indígena. Estávamos com as nossas Snowmobile, que são motos para neve. Entramos pela trilha da floresta e do outro lado, perto de um lago, bem além das montanhas, resolvemos montar o nosso acampamento. E para minha surpresa, havia uma cabana de madeira próxima ao lago e à floresta. E decidimos ir até o local e procurar informações com o morador sobre o local. Porém, não havia ninguém na cabana. Decidimos entrar e constatamos que o local estava abandonado há bastante tempo. Galera, o que vocês acham de acamparmos aqui? Olha só para essa cabana, espaçosa e aconchegante, e tem até uma lareira. Disse Matt. Matt, para de ser nojento, estamos na Rússia. Se o dono desse lugar chegar, ele provavelmente vai apontar uma espingarda para nós, igual nos filmes de terror. Respondeu Hillary. Meu Deus! Falando em espingarda, pessoal, venham aqui, deem uma olhada nisso. Disse Kate. Atrás do sofá havia uma espingarda calibre 12 de cano longo e 2 caixas de munição em cima da lareira. Isso foi o suficiente para sairmos bem rápido dali
e montarmos o nosso acampamento a 1 quilômetro de distância, pois tudo indicava que o suposto morador daquela cabana poderia ser um caçador. Não queríamos problemas. A noite estava muito gelada. Havíamos comido alguns peixes assados. Estávamos em 2 barracas. Na barraca maior ficávamos nós, os homens, e na menor ficava Kate e Hillary. Sergei estava lá fora em frente à fogueira, fazendo a vigília da noite. Estávamos cansados e logo pegamos no sono. E quando no meio da madrugada escutamos urros altíssimos que vinham de dentro da floresta, Matt e eu acordamos no mesmo instante. Então logo em seguida ouvimos disparos seguidos de gritos e imediatamente saímos para ver o que era. E ali, na nossa frente, estava uma besta gigantesca. Era um ser de pelagem cinzenta e muito alto. Chegava a uns 2 metros ou mais. Aquilo tinha a fisionomia de um homem, porém, a sua cabeça era de um enorme cão, e do seu focinho saíam longas presas, e na sua mão haviam garras. Seus joelhos eram dobrados para trás, e a criatura corria envergada. O bicho se movimentava muito rápido, e Sergei não conseguiu acertá-lo. E quando Sergei parou de atirar para municiar a espingarda, a coisa veio com muita velocidade em sua direção e o atacou. A fera pulou em cima de Sergei e dilacerou seu pescoço com as suas garras. Hillary e Kate estavam gritando aterrorizadas em frente à barraca. Então a Kate saiu correndo desesperada em direção à cabana que vimos mais cedo. A Hillary, ela pegou a moto de neve e fugiu sozinha. Então, Matt e eu tivemos que correr a pé. Kate estava com a lanterna e só deu tempo de pegar da fogueira um pedaço de madeira em chamas e usar para iluminar o caminho daquela noite totalmente escura e fria. E depois de alguns minutos correndo, encontramos Kate. E enquanto nos aproximávamos da cabana, ouvimos passos pesados nos perseguindo, seguido de uma forte respiração. Kate e Matt entraram na cabana, e quando eu fui entrar, eu olhei para trás e vi aquela criatura enorme pulando em minha direção com a boca aberta. Eu consegui golpeá-lo com um pedaço de madeira em chamas, bem no meio do seu focinho. Aquilo deu um urro de dor. Então todos entramos e trancamos a porta da cabana. Sergei estava morto. Hillary havia desaparecido e provavelmente ela foi embora no snowmobile e nos abandonou. A cabana era reforçada e parecia que estávamos seguros ali. Pegamos a espingarda calibre 12 e municiamos e ficamos ali de guarda. Pegamos no sono e logo acordamos durante o dia e não havia nem sinal da Hillary. Não sabíamos que horas eram, pois todos os nossos pertences, incluindo celulares e rádios, ficaram nas barracas. De certa forma, celulares eram inúteis, pois não havia um sinal naquela área remota. Porém, o pior eram a nossa comida que estava nas barracas, pois na cabana não havia comida. Matt e Kate, como biólogos, eles disseram que a criatura, seja lá o que fosse, era um ser que atacava durante as noites, então provavelmente deveria dormir durante o dia. Matt então se propôs a ir até a cabana buscar as nossas mochilas e trazer o outro snowmobile, a única que ficou, pois a Hillary havia fugido em uma delas. Cerca de 2 horas depois, escutamos o barulho do veículo. Era Matt com as mochilas e o veículo. E assim que ele se aproximava da cabana, eu vi aquela criatura enorme sair da floresta, se preparando para perseguir Matt.
Kate gritava para ele, porém ele não ouvia. Então, eu peguei a espingarda e apontei para a criatura que Matt não via. Mas quando ele viu, eu apontando a arma em sua direção, ele olhou para trás e viu aquele monstro enorme. Eu atirei algumas vezes sem sucesso. O Matt, com susto, ele derrapou o veículo e caiu na neve. Ele tentou correr, mas já era tarde. A coisa o dilacerou em questão de segundos e levou seu corpo para dentro da floresta, antes mesmo de eu recarregar a espingarda. A Kate estava em desespero. Então, eu pedi a ela para se acalmar e bolei um plano. Nós dois iríamos até o veículo. Ela iria na frente e eu a dava cobertura com a arma em punhos. O veículo estava a 20 metros da cabana. E assim que Kate levantou o snowmobile, a criatura ressurgiu da floresta. Aquilo agora estava de quatro, como um animal quadrúpede, e nos seus dentes haviam pedaços de carne, provavelmente de Matt. A cada tiro que eu dava, a criatura se escondia. A Kate ligou o veículo, então eu mandei que ela fugisse e fosse atrás de ajuda, enquanto eu distraía a criatura. E assim ela fez. Porém, a criatura me ignorou e foi atrás de Kate. Em seguida, eu pude ouvir o barulho da moto tombando e os gritos apavorantes de Kate. Eu, desesperado, eu corri de volta para a cabana. Eu não sabia o que fazer. E depois de muitas horas, eu acabei adormecendo. Pela manhã, eu fui acordado com batidas na porta. Perguntei quem era e pude ouvir a voz de um homem que falava inglês muito mal. Ele era o dono da cabana. Eu confesso que fiquei muito aliviado. Ele contou que havia encontrado a nossa amiga Hillary. E ele disse o seguinte: encontrei uma moça no snowmobile. Ela estava assustada. Disse que um animal feroz havia atacado vocês. Então pedi que ela fosse até o vilarejo buscar a ajuda. E passei as coordenadas da cabana para ela. Você está seguro agora. Logo a ajuda vai chegar. E antes que eu pudesse suspirar aliviado, eu notei algo peculiar naquele homem. Ele estava com uma queimadura no canto esquerdo da boca, bem no local onde eu havia acertado a tocha no lobisomem. Olhei para a espingarda em cima do sofá e depois retornei o olhar para ele. Ele também fez o mesmo. Então eu corri até a espingarda, porém ele foi muito mais rápido. Ele pegou a espingarda, apontou a mesma para mim e disse o seguinte: assim não tem graça. À noite eu volto para te caçar. Ele tirou as munições da espingarda e a jogou no chão. E em seguida ele saiu pela neve e desapareceu floresta adentro. Agora ele está lá fora e eu não posso sair e não tenho comida. Mas ainda eu tenho muita munição. Bem, eu não vou deixar aquela coisa me caçar. Boa noite a todos. Eu me chamo Mário Divino. Atualmente eu moro em São Paulo, mas na época desse acontecimento eu morava com a minha família em Francisco Morato, no interior de São Paulo. Esse fato se deu início nos anos 60 e naquela época era tudo diferente. Haviam grandes florestas, as casas eram bem distantes umas das outras e não havia iluminação elétrica nas ruas. Mas havia muitas fazendas e o local onde eu morava ainda era um povoado. Bem, eu me casei muito cedo e com 25 anos eu me tornei pai de uma menina e a minha esposa tinha 20 anos na época. Eu trabalhava na fazenda Campo Grande e era um dos capatazes do meu patrão. E quando a minha filha Jaci, ela nasceu,
eu fiquei uma semana em casa para ajudar a minha esposa. Porém, eu logo tive que voltar à rotina de trabalho. Saía de casa todo dia cedo e só retornava por volta das 20 horas, pois levava cerca de 40 minutos para chegar até a fazenda a cavalo. E no povoado existia uma mulher que se chamava Lia. Ela trabalhava com encantamentos e feitiçaria, porém existiam aqueles que simpatizavam com a bruxa. Diziam que ela tinha um grande poder de cura. Bem, o meu patrão, que se chamava Arlindo, ele notou que eu estava desatento com o trabalho. Então eu disse a ele que eu estava preocupado com a minha esposa, pois ela estava sozinha em casa com uma criança. O meu patrão então mandou a irmã dele ir para a minha casa fazer companhia para a minha esposa, já que a Gertrudes, a sua irmã, morava perto da minha casa e também ficava sozinha, pois o seu marido trabalhava comigo na fazenda Campo Grande, e assim, uma fazia companhia para a outra. Certa noite, quando estava apenas a minha esposa e a Gertrudes em casa, contaram as duas que elas ouviram trotar de cavalo na porta de casa. A minha esposa, quando foi até a porta, ela viu um cavalo cavando o chão do terreiro da casa, e não dava para ver a cara do cavalo, porque além do breu que estava lá fora, o cabelo da crina do cavalo tapava o seu rosto. A minha esposa então chamou a Gertrudes para ver, e quando as duas retornaram onde o cavalo estava, o cavalo levantou a cabeça, e elas notaram que aquilo era coisa de outro mundo, pois o cavalo tinha o rosto de uma velha, e os seus cabelos eram caídos e desgrenhados. O cavalo, com uma voz de velha, ele disse então: Vera, eu quero o cordão umbilical da criança. Deixa aqui nesse buraco que eu fiz, e mais tarde eu volto para buscar. Vera era o nome da minha esposa, e após o cavalo dizer isso, aquilo deu um relincho e saiu trotando para a mata. A minha esposa e a Gertrudes, elas entraram e trancaram toda a casa. E quando eu cheguei, elas me contaram todo o ocorrido. E claro que eu não acreditei e disse que era pura imaginação. Mas a Gertrudes estava em pânico, e a partir daquele dia, ela não foi mais fazer companhia à minha esposa, e nunca mais pisou o pé na minha casa. 2 dias depois, a minha filha adoeceu. Nós a levamos no médico que o meu patrão providenciou, mas nada do médico descobrir a causa da sua moléstia. E nesse meio tempo, o meu patrão havia arrumado briga no bar com o outro fazendeiro, e diante a briga, o meu patrão acertou um tiro nesse homem que o deixou paralítico. O irmão desse fazendeiro queria vingança. Segundo o meu patrão, uma criatura que ele só poderia descrever como um enorme cão de pelos negros que andava corcunda e tinha os joelhos virados para trás, estava invadindo a sua fazenda e matando as suas criações. O meu patrão acreditava que a criatura era o irmão do fazendeiro que queria vingança. Então ele fez uma enorme fogueira durante a noite e colocou eu e os outros homens de tocaia para atirar e dar cabo na fera quando aquilo aparecesse, pois a fera tinha um padrão, e aquilo só aparecia nas noites de quinta para sexta-feira. A minha filha estava muito doente, então eu disse ao meu patrão que iria embora mais cedo, e ele me liberou. E por volta das 19 horas, já escuro, o meu cavalo relinchava em certos pontos da estrada e dava pinotes. Então eu percebi um enorme vulto que me acompanhava pelo matagal ao lado da estradinha. O meu cavalo parou e se recusava a prosseguir, e às vezes voltava correndo, pulava tentando me derrubar, e aquilo me assustou muito.
Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava feliz. Ela disse que tinha levado a nossa filha até a dona Lia. Então, a velha benzeu a criança e fez alguns chás de ervas, e a criança vomitou um líquido negro, mas logo em seguida já foi apresentando melhoras. Eu fiquei muito furioso com a minha esposa por ela tomar essa decisão sem me consultar. Afinal, eu fui criado com a minha crença em Deus e abominava qualquer tipo de bruxaria ou feitiçaria, mas eu perdoei a minha esposa. E no outro dia cedo, já acordo com a notícia que uma onça havia entrado na casa da Gertrudes, irmã do meu patrão, e tinha devorado ela e o marido dela durante a madrugada. E foi tudo tão rápido que não deu tempo nem do homem pegar a sua arma para se defender. O meu patrão estava arrasado. Ele jurava que foi o irmão do fazendeiro que virou lobisomem e matou a sua irmã, pois o lobisomem não tinha aparecido na fazenda naquela noite de quinta para sexta, como era de costume. E após ouvir isso, eu me lembrei da sombra que me acompanhava pelo mato quando eu estava a caminho de casa naquela noite. Mas não comentei isso com ninguém. O meu patrão deu uma ordem a todos nós, e a ordem era que depois de enterrar a sua irmã, invadiríamos a fazenda daquele homem que virava lobisomem e encheríamos ele de bala. A situação já estava fora de controle, e para piorar, na manhã seguinte, a dona Lia, a bruxa, ela apareceu na minha casa, perguntou sobre a criança, e a minha esposa disse que graças a ela, a criança já estava bem, comendo muito e até brincando. A dona Lia disse que ficou sabendo do ocorrido e se lamentava muito pela Gertrudes. Então, a Lia, que trazia consigo um cão negro de porte grande, ela deu à minha esposa e falou que ela não tinha mais com o que se preocupar, pois aquele cão protegeria ela e a criança quando eu estivesse fora trabalhando. Eu não gostei da ideia, mas aceitei por hora. E depois que resolvesse as coisas na fazenda, eu me livraria do cão e tudo voltaria ao normal. Pois bem, havia chegado o dia da vingança, e era por volta das 17 horas. O meu patrão, eu e mais alguns homens partimos todos armados para a fazenda do homem que supostamente virava lobisomem. A porteira estava aberta. Entramos prontos para arrombar a porta e meter bala em qualquer um que estivesse lá. Porém, a cena que vimos ali fez alguns de nós vomitar. O homem, que estava paralítico, junto do seu irmão e outras pessoas da família, estavam todos mortos e parcialmente devorados. E o lugar tinha um cheiro insuportável. O meu patrão tinha um espião, que era um garoto que ficava de tocaia, observando aquela fazenda para saber a rotina do inimigo do meu patrão. O meu patrão questionou ele se ele não viu nada de diferente nesses últimos dias. Então o garoto disse que não viu nada estranho. Ele viu apenas que o lugar não tinha tanta movimentação, e fora isso, o que ele viu de estranho era um enorme cachorro negro que ficava rodeando a fazenda, porém escondido como se também estivesse observando as pessoas dali. E quando ele disse isso, o meu coração quase saiu pela boca. Eu lembrei na hora do cão negro que a bruxa deu para minha esposa. Então já gritei para o meu patrão que o lobisomem estava na minha casa. E sem pensar duas vezes, o meu patrão já me seguiu com o cavalo e ordenou que todos os capatazes viessem conosco. Levamos 1 hora para chegar até a minha casa, mas quando chegamos, eu pude ver aquele enorme cão negro sair correndo da minha casa para o mato. E quando entrei em casa, a minha esposa estava morta, com pedaços do seu corpo faltando. Eu não encontrei a minha filha. Eu subi no cavalo e corri para a casa da bruxa que ficava no meio da mata. Eu segui por uma pequena trilha e o meu patrão e os seus homens foram junto comigo. O cavalo empacou logo na entrada do terreiro. Eu desci do cavalo, arrombei a porta da casa com um chute. E então eu presenciei a cena mais lamentável da minha vida. A bruxa devorava a minha filha. Ela olhou para mim com uma expressão de ódio
e continuou arrancando os pedaços da minha filha com os dentes. Com muita fúria, eu atirei, mas ela pulou no teto e ficou de cabeça para baixo lá em cima. Então meu patrão, os homens e eu, todos nós atirávamos naquela bruxa, até ela cair morta. E quando ela caiu, uma sombra negra na forma daquele cão que ela tinha dado para minha esposa saiu do corpo dela e se dissipou. Aquilo tudo me deixou tão traumatizado que eu só não dei cabo na minha própria vida, porque a polícia atribuiu toda aquela série de mortes ao meu patrão e aos seus capatazes. Mas por falta de provas e por todos declararem a mesma versão dos fatos, fomos inocentados. Depois desse pesadelo, eu me mudei para São Paulo, onde vivo até hoje com a minha nova família. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Maria Helena. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e o que eu vou contar não aconteceu comigo. Mas, de certa forma, isso me afetou muito. A minha mãe costumava contar que há muito tempo, nas regiões do sertão paraibano, o meu avô era um homem muito rico, mas também muito odiado. Ele se chamava Antônio, morava em um povoado e possuía uma fazenda com muitos trabalhadores e gado. Acredito que a desgraça começou antes mesmo dele se casar com a minha avó Joana. Antes de conhecê-la, o meu avô era casado com uma mulher estéril e, ao descobrir o seu problema, ele a mandou embora, pois sempre quis ter filhos para ajudá-lo nos negócios e eventualmente herdar as suas terras. Eu creio que a sua crueldade naquele momento tenha sido o início da sua desgraça, pois a vida cobra as ações que tomamos. Posteriormente, ele conheceu a minha avó Joana. Ela costumava dizer que o meu avô era um homem bom, mas quando se tratava de riquezas e de conseguir o que queria, ele era capaz de qualquer coisa. Mesmo sabendo disso, os dois se apaixonaram rapidamente e em pouco tempo casaram-se. E com apenas 4 anos de casados, já tinham 2 filhos, que são os meus tios. A minha mãe só nasceu depois dos eventos que eu vou relatar. Pouco tempo depois, a minha avó contou que uma tragédia aconteceu devido a uma questão envolvendo o meu avô. Ele ficou sabendo de uma nascente de água dentro das terras de uma velha viúva que morava em uma pequena propriedade próximo à sua fazenda. Certo dia, um dos seus bois se perdeu e foi encontrado dentro das terras dessa senhora. E um dos peões que retornou com o animal, ele mencionou que havia uma nascente na área. E isso despertou muito interesse em meu avô, e ele estava determinado a adquirir aquele terreno da proprietária. Infelizmente, a senhora recusou todas as ofertas, inclusive as mais generosas, e essa decisão enfureceu profundamente o meu avô. Com o tempo, essa disputa persistiu, até que em certo momento o meu avô perdeu a paciência e decidiu encerrar aquela recusa de uma vez por todas. Ele contratou vários homens para resolver aquela situação. E certa noite, homens de outra região visitaram a senhora durante a madrugada. Disseram que havia recebido ordens para intimidá-la e expulsá-la à força de sua propriedade. O meu avô também ordenou que os homens deveriam incendiar a casinha da senhora e partir na mesma noite para não serem vistos. A minha avó ouviu sem querer um comentário de um peão para outro sobre os planos cruéis do meu avô. Ela ouviu que o meu avô estava disposto a expulsar a senhora à força. E a minha avó Joana chamou a senhora para consolá-la e lhe deu um dinheiro devido à crueldade que o meu avô tinha mandado fazer. A senhora não aceitou o dinheiro. Ela declarou para a minha avó que já sabia que a obra era do meu avô, mas que ele logo teria o que merecia. Ela acabou sendo forçada a sair de suas terras, mas não antes de profetizar que o meu avô não demoraria muito para pagar por suas ações. Eventualmente, o meu avô conseguiu tomar posse das terras, mas meses depois,
A fazenda começou a ser visitada por uma criatura que rondava a casa durante a noite. E naquela noite, a minha avó ficou no quarto com as crianças, enquanto meu avô patrulhava a casa armado com uma espingarda. A criatura tentava entrar pelas janelas e, quando sentia que estava próxima, corria e forçava a porta. E quando o animal percebeu que não poderia entrar pela porta, ele subiu no telhado e começou a remover as telhas, jogando-as no quintal e esperando o momento certo para atacar. O meu avô assistiu tudo aterrorizado. A criatura tinha mãos enormes e peludas com garras afiadas e parecia uma mistura grotesca de um ser humano com um porco. Os seus pelos eram escuros, os seus olhos fundos e as suas presas eram tão grandes quanto um dedo. O odor que emanava da criatura era repugnante, como se tivesse devorado alguma carcaça de animal e depois se esfregado nela. E nesse momento, o meu avô conseguiu reunir forças e coragem para disparar a sua única bala. Infelizmente, ele errou o alvo, atingindo apenas o caibro e quebrando-o, fazendo mais telhas caírem. E todos na casa ficaram aterrorizados com aquele tumulto. E quando a criatura ouviu o tiro, pulou para a estradinha de terra e fugiu rapidamente, desaparecendo na noite escura. No dia seguinte, o meu tio mais velho, com apenas 2 anos de idade na época, ele adoeceu e desenvolveu uma forte febre, e a sua condição piorou rapidamente, pois ele se recusava a comer e estava ficando mais fraco a cada dia. E como a febre não diminuía, a minha avó o levou a uma rezadeira, que revelou que a criança estava com o vento virado. E quando a rezadeira perguntou se o meu tio havia passado por alguma situação assustadora, a minha avó revelou o que havia acontecido na noite que o lobisomem tentou entrar na casa. A rezadeira ficou chocada com a história e ensinou a minha avó alguns rituais para ajudar a curar a criança, além de fazer uma oração especial em sua cabeça. E cerca de 1 mês após esses eventos, o meu avô estava a caminho de casa em seu cavalo. Era noite de lua cheia, e ele estava perto da antiga casa da senhora. Eu não sei de onde ele vinha, mas ouvi que ao passar pelo local, o cavalo dele ficou extremamente agitado e se recusou a avançar. Irritado e sem entender o comportamento do animal, ele tentou fazê-lo seguir em frente, chegando a chicoteá-lo com força. E nesse momento, o meu avô olhou acidentalmente na direção da antiga casa da senhora e ficou aterrorizado ao ver um vulto gigantesco de um animal em pé, olhando diretamente para ele. A visão era tão horrível que ele relatou ter sentido as forças abandonarem o seu corpo. E por sorte, as chicotadas finalmente fizeram o cavalo se mover, e ele partiu galopando pela estrada deserta. A criatura, que agora corria em 4 patas, tão pesada quanto um touro, não conseguiu alcançá-los. O meu avô ouvia os passos do animal se aproximando, mas estava aterrorizado demais para olhar para trás. Ele rezava para que a criatura não o alcançasse. E quando ele estava quase em casa, ele não viu mais sinais da criatura e chegou a salvo. Mais tarde, quando a minha avó ouviu o relato, ela imediatamente pegou uma arma para proteger a família. A minha avó perguntou o que havia acontecido, mas já suspeitava que a criatura poderia ter retornado. Aquela noite foi de total agitação dentro de casa, mesmo sem sinal daquela coisa do lado de fora. No entanto, essa criatura continuou a atormentar o meu avô, até que ele finalmente reuniu vários homens para tentar caçar o lobisomem. Mas apesar dos esforços, eles nunca conseguiram capturar o animal. 1 ano depois, a minha mãe nasceu, mas o meu avô começou a perder a sanidade. Ele não conseguia dormir à noite, perdeu o apetite, e em algumas noites ele simplesmente desaparecia de casa. Ele piorou tanto que ficou completamente louco e passou a perambular pelas estradas durante a noite, até que um dia
Ele foi encontrado morto com uma expressão de terror embaixo de um pé de abacate. A minha família teve que fazer um grande esforço para convencer as pessoas de que ele havia sido atacado por algo que o assustara profundamente, levando-o à morte. Mas ninguém duvidou dessa versão, pois ninguém tinha ideia do que realmente aconteceu, e nem mesmo dentro da própria família. E não houve ninguém que desconfiasse da senhora que foi expulsa da sua casa, pois apenas a minha avó e alguns poucos trabalhadores sabiam a verdadeira história. E eles eram leais ao meu avô. Bem, com o tempo, a história foi em grande parte esquecida, mas os meus tios acreditavam que ele havia sido atacado pela criatura. A minha avó evitava entrar em detalhes sobre essa história, mas de alguma forma, a verdade veio à tona hoje. Eu não tenho ideia do que aconteceu com a senhora que se transformava em bicho, mas acredito que ela, de alguma forma, obteve a sua vingança. Boa noite. Olá, eu me chamo Maria. No início dos anos 90, eu morava em uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Teixeiras. O lugar é interior brabo. A minha família passava por dificuldades financeiras e morávamos a minha mãe, a minha irmã mais nova com 9 anos e eu com 12. Nessa época, eu havia arrumado um emprego como doméstica na casa de uma amiga da minha mãe. Eu ajudava nos serviços domésticos, olhava as crianças e ia embora às 18 horas. E do centro até a minha casa, que ficava na zona rural, era mais ou menos 40 minutos de caminhada. E eu fazia esse percurso na ida e na volta. Certo dia, eu voltando da casa dos meus patrões, quando passava pelo caminho de terra abandonado, eu escutei berros desesperados de um bode. Parecia um filhote. Ele corria pela estrada escura de terra na minha direção. Eu o peguei e logo em seguida apareceram algumas pessoas e gritaram para que eu segurasse o bode. E assim eu o fiz. As pessoas eram 2 homens trajados de branco, usando vários cordões no pescoço, e uma mulher toda de vermelho, com uma saia enorme. Um dos homens, ele tinha uma cartola e segurava um charuto. Então eu ouvi a mulher dizendo: "Bode fujão, você vai ser sacrificado sim. Fulano pagou caro para ter o amante dela de volta. E você não vai fazer eu perder esse dinheiro não." Quando eu ouvi isso, eu entendi tudo. Eles sacrificariam um animal em um ritual de magia negra. Então, eu já com um bode nos braços, eu corri para casa. Os macumbeiros, eles gritavam horrores e me amaldiçoavam, mas não correram atrás de mim. Cheguei em casa toda feliz. Eu dei o nome pro bode de Shiryu, que era o nome do meu crush, do anime Cavaleiros dos Zodíacos. A minha mãe não gostou da ideia, mas concordou do bode ficar com nós, até ela achar alguém interessado em comprá-lo. Shiryu era um bode preto. Ele dava cabeçada em tudo que aparecia em sua frente, mas ele parecia me entender. Quando eu falava, ele parecia me ouvir, e sempre que eu estava triste, ele vinha e deitava no meu colo. Shiryu passou a me fazer companhia na volta para casa depois do trabalho. Então, eu mudei a direção do caminho para não passar perto daquelas pessoas que queriam matar o Shiryu. Certa vez, voltando do trabalho, um rapaz de bicicleta, ele parou do meu lado e foi empurrando a bicicleta. Ele me ofereceu carona. Eu agradeci e disse que não, pois o meu sexto sentido dizia que ele estava com más intenções. Então, ele puxou uma faca e disse para que eu subisse na garupa. Eu, muito assustada naquela estrada à noite e deserta, eu não sabia o que fazer. Então, Shiryu apareceu do nada e golpeou a bicicleta com a cabeça.
a entortando por completo e derrubando o rapaz. E quando o moço se levantou, eu presenciei a cena mais incrível da minha vida. O bode, ele também ficou de pé sob duas patas, e eu poderia jurar que os olhos de Shiryu ficaram vermelhos nessa hora, e ele disse alguma coisa parecida com resmungos. Então, o moço deixou a bicicleta e correu desesperado. Certa noite, eu acordei para ir no banheiro que ficava do lado de fora da casa e dei falta de Shiryu. Então, numa mata ali perto, eu escutei pessoas conversando. E como eu era curiosa, eu me aproximei bem devagar, me escondendo atrás das árvores. E o que eu vi me deixou em estado de choque. Shiryu estava andando em círculos como uma pessoa e fumava um cigarro enquanto resmungava, mas da sua boca saíam várias vozes. E mesmo eu escondida, ele olhou diretamente para a minha direção e disse: "Vai dormir, Maria. Aqui fora é perigoso." Eu corri desesperada, entrei em casa e me embrenhei embaixo das cobertas. No outro dia de manhã, eu ainda assustada, perguntei à minha mãe se animais falavam e ela disse que sim, que papagaios falavam. Então eu a perguntei: "Mas, sem ser papagaio, outro animal também fala?" Bom, eu nunca vi, mas a sua avó contava várias histórias de animais que falavam, e eu não duvido não, porque na Bíblia tem a história da jumenta falante. Mas é assim, eles falam quando quer. E como eu era criança, eu acreditava em tudo que a minha mãe dizia, e eu achei aquilo super normal. Então passei a conversar com Shiryu, e só depois de umas 2 semanas que ele começou a me responder. A sua voz era rouca e cansada, porém, ele só falava quando estávamos a sós, e a minha mãe até achava bonitinho a minha amizade com o bode, apesar dela nunca ter acreditado em mim que ele falava. Bem, ele me dava conselhos, me ensinava coisas que estavam bem à frente do nosso tempo, e quando eu perguntava sobre os planetas, ele falava o nome de cada um deles. Dizia que Júpiter era o maior e possuía dezenas de luas, e que inclusive uma delas era um vasto oceano congelado. Ele me dizia para que eu não frequentasse a igreja, pois lá só ensinavam mentiras, como a Trindade e a existência de um inferno de fogo. E por incrível que pareça, ele sempre trazia comida para casa, como sacolas com frutas e carnes. A minha mãe, preocupada, sempre achava que ele estava roubando de alguém. E quando eu perguntava, ele dizia que tinha os seus métodos. Bem, com o passar do tempo, a minha mãe se amigou com um homem bem mais velho, e certa noite ele foi me buscar no trabalho, e dizia ele que era perigoso eu voltar sozinha. Porém, quando passávamos pelo ponto mais isolado da estrada, aquele monstro me agarrou, me arrastou até o matagal, começou a tirar a minha roupa e disse que se eu gritasse ou contasse para alguém, ele mataria a minha mãe. Eu não tive nem tempo de reação até Shiryu aparecer, e foi tudo muito rápido. O bode, com uma cabeçada, derrubou aquele homem. O bode gritava como se fosse um bicho grande, mas com uma voz humana. Ele deu outra cabeçada no homem, que eu pude escutar os ossos dele se quebrando e ele gritando. Então Shiryu mordia ferozmente, e a cada mordida ele arrancava pedaços do homem até o dilacerar por completo. Shiryu me mandou ir embora, e se a minha mãe perguntasse, era para eu falar que o seu namorado foi embora com outra mulher, e assim eu fiz. A minha mãe ficou chateada e eu fiquei feliz, pois aquele monstro, ele teve o que mereceu. Com o tempo, Shiryu me disse o seu verdadeiro nome, porém,
ele disse que eu nunca poderia pronunciá-lo, pois não é um nome que se pode sair por aí dizendo. Ele protegeu a mim e a minha família e nunca nos deixou passar fome. Até a minha irmã mais nova ia para a escola montada em suas costas. E depois de um tempo, quando completei 18 anos, ele me disse que precisava ir embora, pois ele tinha assuntos pendentes a resolver. E eu precisava ser forte e aprender a me virar sozinha, e também parar de ser boba e confiar em todo mundo. Pois o mundo é cruel e não tem espaço para os fracos. Eu chorei horrores aquele dia. Shiryu se foi para sempre, e meses depois nos mudamos para a capital, para a casa de uns parentes. Eu nunca contei essa história para ninguém, pois foi na adolescência que eu descobri que animais não falam. Então, o que era aquele bode? Acho que nunca saberei a resposta. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Carla e quero contar o relato do dia que eu vi uma criatura na estrada de uma cidade chamada Acarapé, que fica no Ceará. E tudo aconteceu no ano de 2009. Nessa época, eu já tinha os meus 25 anos e trabalhava vendendo jequiti de porta em porta. Bem, eu sou natural de Fortaleza, a capital do Ceará. E nesse tempo, estava trabalhando junto com mais 3 pessoas. Inclusive, uma dessas pessoas se chama Heloísio, que hoje é o meu atual marido. Pois bem, nós sempre íamos vender os nossos produtos nas cidades do interior. Foi uma época muito boa para mim. Eu falo na questão pessoal, pois eu conheci várias cidades como Caridade, Canindé, General Sampaio e Acarapé. E daí foi indo. E na estrada para Acarapé foi que passei um dos meus maiores pesadelos. Eu tinha ficado para trabalhar na cidade de Caridade, eu e mais uma pessoa, o Heloísio, junto com outro rapaz. E fomos para Acarapé, que é uma cidade bem pequena do interior. Ficamos combinados que Heloísio iria nos buscar no fim de tarde, porém, ele só chegou onde estávamos quase 8 horas da noite, pois o pneu do carro havia furado e ele teve que ir até um mecânico para trocar o pneu. E como na época nós ainda estávamos nos conhecendo, ele pediu 1000 perdões pelo ocorrido e explicou que teria que ir devagar, pois o pneu que havia colocado no carro era um pouco maior e o carro estava desalinhado. Então, seguimos para Acarapé. Iríamos dormir na casa de uma senhora que virou a nossa amiga, pois dormiríamos lá para no dia seguinte irmos na cidade de Chorozinho e daí entrarmos na estrada que dava para Acarapé. E do nada ouvimos um barulho alto e era o pneu que tinha furado novamente. Estávamos agora no meio do nada, somente com o farol do carro ligado e o celular nem sinal tinha. Ficamos preocupados, pois não havia o que fazer a não ser esperar alguém passar para nos ajudar. E nisso, foi ficando cada vez mais tarde e ninguém passava. E foi quando ouvimos uma quebradeira na mata que se aproximava de nós. Heloísio e eu estávamos fora do carro, tentando encontrar sinal de celular. E como aquele barulho estava cada vez mais próximo, entramos rápido no carro. E foi quando aquilo passou atrás de nós. Eram alguns jumentos, em torno de uns 5. E eles corriam muito rápido para o outro lado da estrada e pareciam até fugir de alguma coisa. Heloísio já ficou preocupado, pois poderia ser alguma onça que estava por perto e teríamos que tomar muito cuidado. Travamos as portas do carro e ficamos quietos. Ficou um silêncio que incomodava e junto veio um mau cheiro muito forte que tomou conta de todo o ambiente.
chegava até a da ânsia. E foi quando a moça que estava no banco de trás, ela deu um grito, e eu olhei na direção que ela estava olhando, e bem ali na nossa frente havia uma criatura corcunda e peluda com pernas deformadas e com um olhar demoníaco. Estava ali nos observando. Aquilo estava apoiado em duas patas ou pernas. Eu não sei dizer o que era aquilo. E ficamos parados, sem reação nenhuma. Eu senti tanto medo que nem conseguia respirar. Aquilo se apoiou em quatro patas e correu na nossa direção, se jogando para cima do carro. E a pancada foi tão forte que o carro balançou. O carro era pequeno, mas era um bom veículo, pois suportou a pancada que aquilo deu. A coisa fazia barulhos estranhos e parecia um som de um roncado de porco, só que bem mais grosso e alto. A criatura ficou rondando ao redor do carro e nós ali parecíamos presas fáceis para a coisa. Até conseguimos ouvir as unhas que aquilo arranhava o chão. E mais uma vez, ele foi para a frente do carro, e no desespero, o Heloísio apertou a buzina para espantar a criatura. Ele apertou sem parar, ao ponto que a coisa se espantou e correu para a mata. Porém, ainda conseguíamos ver aquilo no canto da estrada a nos observar. Porém, só aquele vulto e os olhos que brilhavam. Bem, nós não seríamos presas fáceis para a criatura. Eu falei para o Heloísio tentar dirigir o carro, mesmo com o pneu furado, e ele nem pensou duas vezes. Ligou e começou a dirigir, mesmo com dificuldade. A coisa ficou lá, parada, nos observando ir embora. E quando eu achei que eles nos deixariam em paz, eu estava bem enganada. Pois a coisa estava ali nos acompanhando por dentro da mata. Eu comecei a apertar a buzina para tentar afugentá-la e começamos a ver algumas luzes e antenas. E Heloísio falou aliviado que era a cidade que estava logo à nossa frente. E mais alguns minutos e logo chegaríamos. E mesmo com o pneu furado, conseguimos chegar na cidade de Acarapé. E quando vi as casas, eu fiquei aliviada. Porém, o meu medo foi tão grande que quando chegamos na casa da senhora, eu comecei a passar mal. A nossa colega, ela nem forças para sair do carro ela tinha. E o outro homem que trabalhava conosco e a senhora ficaram sem entender nada. Até acharam que teria sido um assalto que sofremos. E quando nos acalmamos, contamos o que havia nos acontecido. A senhora logo acreditou no que falamos, pois ela disse que já tinha visto essa criatura e que aquilo poderia ser sim um lobisomem. Pois quando ela morava na Terra do Pacote, o seu pai havia atirado em um lobisomem que estava no terreno da sua casa. Aquela noite eu não dormi nada. Foi daí que eu resolvi parar de trabalhar com vendas e comecei a fazer faculdade. Hoje eu sou formada e trabalho como professora. A outra moça também largou o trabalho e Heloísio e eu logo nos casamos. Em 2021 eu passei nessa mesma estrada e no exato momento eu lembrei daquela noite de terror e do que poderia ter nos acontecido caso aquela coisa tivesse conseguido entrar no carro. Boa noite. Boa noite, eu me chamo João Pedro, sou de Passatempo em Minas Gerais. E aqui onde eu moro tem uma ruína de uma fazenda abandonada, onde quem mora por perto diz que escuta barulhos e gritos de se passar a noite acordado. Eu mesmo às vezes tenho a impressão de ouvir coisas estranhas à noite. E este lugar fica próximo de onde eu moro e também é próximo da estradinha que é usada por muitos moradores, a antiga Estrada Real. Eu não fazia ideia do porquê a fazenda Campo Grande havia sido abandonada, mas uma vez,
Conversando com um morador mais antigo, ele me falou sobre uma lenda que eu juro que eu não sabia que existia ali. O meu pai, Zé Carlos, que morou aqui desde criança, ele falava que trabalhava para um comerciante de queijos e tinha que levantar muito cedo para ir para o trabalho. Ele reunia a gente na sala todas as noites e perguntávamos se sabíamos dizer que ruído era aquele. Era um barulho estranho que vinha de longe, parecia com sussurros de uma multidão, mas que era bem difícil de definir. Ele dizia para a gente que aquilo era o cortejo dos mortos condenados. Mas nós só viemos a entender direito essa história quando ficamos mais velhos. Eu mesmo não fazia ideia das lendas que corriam por ali. O meu pai conta as coisas que ele viu no mato e nessa estradinha que eu pegava para o trabalho. O meu pai sempre foi um homem muito corajoso. Ele vinha uma vez por essa estrada muito cedo, antes do sol nascer. E como ele ia trabalhar a pé, tinha que acordar mais cedo para poder se adiantar e não chegar atrasado. O caminho que ele fazia passava em frente a essa fazenda abandonada. E ele contou uma vez que estava passando em frente a ela, quando começou a ouvir um barulho como se fossem muitos homens trabalhando. Eram risadas, gritos e também barulhos de chicote. Ele sabia que a fazenda era abandonada há muito tempo, mas aquele barulho despertou a sua curiosidade para saber o que estava acontecendo ali. E quando passou perto do lugar, ele olhou para a ruína, mas não viu absolutamente nada no que restou da casa grande. Eram apenas barulhos de gritos e o falar de vários homens. Ele ficou observando para ver se via os donos das vozes, porém, ele não viu ninguém nem próximo do lugar. Um arrepio subiu pela sua espinha e ele continuou seu caminho. E como eu havia dito, tinha um morador mais antigo no local que contou outras histórias macabras sobre aquele lugar. O senhor dizia que tudo aquilo acontecia por causa de um trato que o dono fez com um sujeito mau caráter. Décadas atrás, um fazendeiro que morava em outra localidade havia comprado aquelas terras e saiu em busca de trabalhadores para construir uma casa naquele lugar. O homem encontrou algumas pessoas, porém, pelo prazo que ele queria a casa pronta, ninguém aceitou trabalhar para ele, mas teve um que aceitou o serviço. E esse homem, ele prometeu que terminaria tudo em apenas 6 meses. E também exigiu que o patrão lhe desse mais outra quantia em dinheiro. O dono da fazenda aceitou o acordo e deu o dinheiro suficiente para que ele comprasse o material e pagasse os trabalhadores. Todos duvidaram daquele sujeito e desconfiaram que ele com certeza enganaria o patrão e fugiria com o dinheiro. Mas se prevenindo contra isso, o fazendeiro contratou uns cabra para vigiá-lo caso ele não cumprisse a promessa. E quando estava faltando apenas um mês, a construção estava longe de acabar. O cabra, ele sabia que seria punido caso não cumprisse com a sua promessa e estava desesperado com a situação. E foi então que ele teve a ideia de fazer um pacto com o diabo. O sujeito fez um pacto, dando a sua alma em troca de que o capiroto terminasse o serviço dentro do prazo que ele tinha acertado. E foi então que o bicho aceitou, e dizem que ele botou um batalhão de coisas ruins para trabalhar na construção à noite. E quando o sujeito viu que no dia seguinte a construção havia avançado, ele cuidou de demitir os outros trabalhadores e ficou com o restante do dinheiro. O tempo foi passando e cada vez mais a construção avançava. O sujeito observou que a casa grande estava quase terminada e bolou um jeito para não perder a alma e ir para o inferno.
Ele havia enganado os vivos e agora iria enganar o rei dos mentirosos. Em um certo dia, ele foi até a construção e pegou um tijolo e escreveu uma frase com carvão dizendo que quem colocasse aquele tijolo na parede assumiria que Deus é o Todo-Poderoso. O tempo foi passando e em uma noite, um dos capetas acabou encontrando o tijolo e leu a mensagem na hora. E o tinhoso ordenou que os seus demônios voltassem com ele para o inferno. E reza a lenda que o sujeito conseguiu enganar o cão, entregou a obra no tempo que prometeu. E quando o patrão viu aquilo, ele ficou muito surpreso e deu outra quantia em dinheiro como prometido. O problema foi que todas as noites uma multidão de vozes visitavam a casa grande e atormentavam os moradores dela. Dizem que o fazendeiro conseguiu se livrar das assombrações, mas com o tempo toda a sua família adoeceu e ele acabou abandonando tudo. O senhor que me contou essa lenda dizia que chegou a ver vários vultos à noite naquela casa. Ele falava que a casa não desmoronou sozinha e todas as noites os capetas desmontavam partes da casa para levar com eles o que lhes pertenciam. E todas as noites os murmúrios dos condenados trabalhando naquele lugar podia ser ouvido à distância. Alguns diziam que aquilo era o barulho do vento batendo nas árvores, na mata, e que as pessoas imaginavam coisas. Mas aquele senhor conhecia muito bem a floresta e dizia que não apenas ouvia, como uma vez ele mesmo chegou a ver. Ele contou que em uma noite ele voltava a cavalo pela estrada e viu pessoas trabalhando naquele lugar, carregando telhas e tijolos para dentro da mata escura. O senhor abaixou a cabeça e continuou seu caminho, mas quando passou totalmente dali, ele sentiu de olhar para trás para ter certeza. E quando olhou, ele não viu mais nenhum sinal daquelas sombras que ele tinha visto. Então, ele não teve dúvidas que tinha visto algo de outro mundo. E para complementar a história, ele falou outro caso ainda mais assustador. Havia uma pessoa que ele conhecia bem e que visitava a sua casa. O senhor se chamava José Arthur. Ele disse que a lenda era sim verdadeira. E o José Arthur, ele também viu vários homens trabalhando naquele lugar. Ele deu certeza que aquilo não era coisa desse mundo, pois viu com os próprios olhos que os homens não possuíam pernas. Ele dizia que voltava tarde da noite da casa de um compadre e ouviu de longe as vozes de pessoas ali. E assustado com tudo aquilo, ele reduziu seus passos e passou bem quietinho pelo canto da estrada. E quando estava próximo da casa grande abandonada, ele conta que via de longe a forma dos homens, mas não via eles tocarem o chão. Era como se eles não tivessem nada da cintura para baixo, e quando percebeu que aquilo era uma assombração, ele correu dali o mais rápido que pôde, e quando os dois se encontraram, ele falou tudo o que tinha visto. Hoje em dia, o lugar que fica a casa grande ainda está lá no mesmo lugar, e nunca mais ouvi nada que tenha acontecido com alguém por ali. Mas em noites de lua cheia, eu tenho a impressão de escutar alguma coisa que o vento traz. Boa noite, me chamo Marco Silva. Sou natural de Teresina, no Piauí. E esta é a história do dia em que finalmente resolvi me aposentar. Eu era um caminhoneiro com mais de 40 anos de profissão nas estradas. Eu já vi muita coisa e também ouvi muitas histórias sobre aparições de pessoas mortas nas estradas, gritos que vinham do nada, casas assombradas na beira da pista e mulheres que apareciam pedindo carona em estradas totalmente desertas.
É tanta história que daria para fazer um livro nesses mais de 40 anos de estrada. No entanto, eu tenho uma em particular que me dá arrepios até hoje. E foi justamente por causa do que aconteceu nessa noite que eu resolvi que era o momento de me aposentar de vez. Na verdade, eu já estava aposentado na época, mas continuei trabalhando para ganhar um troco a mais. Eu tinha chegado de uma viagem que fiz para Recife e estava muito cansado. Estava indo para casa quando meu antigo chefe, na época, perguntou se eu não queria uma carga para entregar em Minas Gerais, na cidade de Januária, que fica ao norte do estado. Bem, eu aceitei, mas eu disse que precisava passar em casa antes. Eu fui correndo até em casa, peguei algumas roupas, me despedi da família e falei que depois dessa viagem eu passaria alguns dias em casa. E após algumas horas, eu já estava na estrada rumo a Minas Gerais. Eu dirigi por horas e ainda estava exausto da última viagem. Eu só queria encontrar um lugar para passar a noite. Bem, eu estava em uma estrada deserta. Era uma escuridão total. E vez ou outra, eu tinha a impressão de ver um vislumbre de algo aos arredores da pista, mas me concentrei na estrada. E bem por volta das 21 horas, eu avistei um velho posto de gasolina e resolvi pernoitar lá. Estacionei o caminhão ao lado de mais dois que já estavam lá para passarem a noite. O posto ficava bem afastado da cidade mais próxima, com casas dispersas no entorno e uma mata que se estendia por quilômetros. Os outros dois caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto, e eu me juntei a eles. Ficamos conversando até às 23 horas, e quando deu esse horário, chegou um vigia noturno que trabalhava no posto. Os dois frentistas foram embora, e o vigia noturno não estava armado. Ele carregava apenas um pedaço de pau para sua segurança. O ambiente era tranquilo, mas o vigia veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede que armava embaixo do caminhão, pois eu não gostava de dormir na cabine. Eu me sentia meio sufocado. Um dos outros dois caminhoneiros também dormia da mesma forma que eu, e quando o vigia notou isso, ele nos alertou que talvez fosse melhor dormir dentro da cabine, pois o lugar poderia ser perigoso à noite. Eu perguntei se havia bandidos ou algo do tipo por ali, e ele contou uma história muito estranha. Ele disse: "Na semana passada, eu estava dentro daquela sala quando ouvi cachorros latindo incessantemente. Eles simplesmente não paravam. E quando abri a porta para ver o que estava acontecendo, algo que parecia um enorme cão, do tamanho de um homem, ele saiu correndo para aquela mata ali, ó. A criatura era gigantesca e não era um ser humano, e nem parecia um cachorro, mas era muito maior." Quando ele nos contou isso, começamos a rir e eu disse que estávamos acostumados a ouvir histórias como aquela o tempo todo. Ele respondeu: "Tudo bem então, façam como quiserem." Ele fumou um cigarro e foi se deitar em sua sala. Eu fiquei um pouco mais na conversa com os outros caminhoneiros e quando era mais ou menos meia-noite, eu fui deitar em minha rede sob o caminhão. Um dos outros caminhoneiros também deitou da mesma forma que eu, enquanto o terceiro, ele preferiu dormir dentro da cabine. O vigia noturno estava dentro de uma pequena sala com uma abertura para ver o que acontecia durante a noite, e já estávamos dormindo quando ouvi latidos de cachorros, mas não liguei muito e voltei a dormir. Os latidos ficaram mais altos, mas eu ainda estava de olhos fechados e só ouvi. E foi quando o som dos latidos aumentou. Eu abri os olhos e vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão, estalando os dedos como se quisesse chamar a minha atenção. Eu perguntei o que estava acontecendo
e ele colocou o dedo na boca para me fazer ficar quieto e apontou para o caminhão que estava ao lado do meu. Eu saí da rede e ele estava me chamando, apontando para baixo do caminhão. Então, eu vi uns pés estranhos, pareciam quebrados, e quem quer que fosse, estava se movendo apoiado na parte da frente dos pés, e dava para ouvir a respiração ofegante da coisa que estava a cerca de 15 metros de onde estávamos. O outro caminhoneiro sussurrou: Vamos para a cabine. Ligamos o caminhão e descobrimos o que é isso. Eu sugeri que fosse melhor não, pois abrir a porta faria muito barulho. Eu sugeri que subíssemos no caminhão e ficarmos deitados na lona para maior segurança. Começamos a subir devagar e ficamos deitados na lona, olhando na direção daquela criatura, e ficamos lá por cerca de meia hora. Até que vimos os faróis do caminhão da cabine se acenderem e iluminarem a criatura. Aquilo imediatamente correu em direção à mata que ficava atrás do posto, e só escutamos o motorista do caminhão da cabine sair e perguntar: que diabos foi aquilo? Descemos do caminhão e mandamos ele voltar para a cabine e se trancar lá. Eu corri para a sala onde o vigia noturno estava, mas a porta estava entreaberta e ele não estava mais lá. Eu tranquei-me na cabine do caminhão com os outros 2 caminhoneiros e ficamos lá, assustados, até o amanhecer. E quando amanheceu, saímos do caminhão e fomos à procura do vigia noturno, mas não encontramos nenhum sinal dele. Ficamos um pouco mais para ver se ele aparecia, mas nada aconteceu. Ficamos nos perguntando se algo havia acontecido com ele. E então, decidimos seguir viagem, mas antes de sair, eu olhei pelo retrovisor e vi o vigia noturno emergindo da mata que ficava atrás do posto. Arrepiei-me todo e acelerei o caminhão sem olhar para trás. Eu tive vontade de voltar e perguntar onde ele estava na noite em que a criatura apareceu, mas eu tive medo da resposta que ele poderia dar. Bem, eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza de que aquela criatura que vimos era o próprio vigia noturno. Boa noite. Há 4 décadas, numa pacata cidade chamada Pacajus, situada no interior do Ceará, eu vivi uma experiência que permaneceu gravada em minha mente ao longo dos anos. Naquela época, eu tinha 11 anos e era o filho único da família. E o meu cotidiano consistia em auxiliar o meu pai nos cuidados com os animais e na lavoura. E aos sábados, a nossa rotina nos levava à feira no centro da cidade, aonde vendíamos animais e verduras. Enquanto meu pai conversava com os compradores, eu aproveitava para explorar a feira e observar as pessoas. Pois morando afastado, eu ficava semanas sem ver rostos diferentes e apreciava a oportunidade de me perder entre desconhecidos. Mas certo dia, próximo a uma barraca de peixes, a minha atenção foi atraída por um senhor sentado e habilmente dedilhava a sua sanfona, enquanto entoava uma melodia envolvente. A sua música me encantou e me aproximei para apreciar o seu talento. No entanto, assim que me viu, ele interrompeu a sua performance e me chamou. Intrigado, me aproximei e ele me questionou como eu havia conseguido sair daquele lugar. Confuso, eu indaguei: sair de onde? A sua resposta gelou a minha espinha: do inferno, garoto. Ninguém jamais saiu de lá, que eu saiba. Confuso, eu não soube o que responder. E o homem continuou a me interrogar sobre o encontro ocorrido uma semana atrás. Alegava que éramos conhecidos, mas eu não tinha memória alguma daquele homem. E em meio à minha confusão, eu fui chamado pelo meu pai, que estava a alguma distância.
Eu corri até ele e apontei para o misterioso sanfoneiro. Mas quando meu pai olhou naquela direção, o homem havia desaparecido como fumaça. Dias se passaram e a experiência inusitada se desvanecia da minha mente. No entanto, em uma manhã como outra qualquer, enquanto ajudava o meu pai nos afazeres matinais, eu fui mordido por uma cobra coral, enquanto cavava a terra para retirar algumas raízes de mandioca. O veneno da coral é mortal e ataca o sistema nervoso central, deixando pouco tempo para a vítima. Estávamos longe de qualquer posto médico e a minha mãe preparou um chá feito com caule de cipó de tacuá, na esperança de retardar os efeitos do veneno. Desmaiado e à beira da morte, eu fui levado a uma vizinha que era conhecida por sua habilidade de curas e artes ocultas. Ela realizava rezas, que segundo a sua crença, tinha o poder de curar até picadas de cobras venenosas. E quando cheguei a ela, a sua expressão denunciou meu estado crítico, e ela afirmou que o atraso em me trazer poderia ser fatal. Apenas ervas e rezas não seriam o suficiente. Eram necessários trabalhos espirituais, pois o meu espírito estava prestes a deixar este mundo. Eu lembro-me de acordar no exato local onde fui picado, em uma noite sombria, o céu avermelhado e um vento quente e turbulento criavam uma atmosfera sinistra, e tudo parecia distorcido e mórbido. A terra macia parecia me puxar. Casas de madeiras sombrias apareciam ao meu redor, e sombras misteriosas se moviam entre elas. Ouvia batidas de asas, risadas e vozes indistintas. Assustado, eu corri sem rumo pela estrada, e logo ouvi trotar de cascos de cavalo. Um cavaleiro se aproximava, mas algo estava terrivelmente errado. O cavalo exalava uma fumaça que lembrava baforadas, e os seus olhos eram vermelhos como brasas ardentes. O cavaleiro alto e enigmático, vestido com um chapéu e uma capa preta, ele não me deu atenção e seguiu seu caminho. Segui o cavaleiro até um ponto, onde havia uma árvore imensa, possivelmente um juazeiro, que servia como referência. O cavaleiro desmontou e deixou seu cavalo junto a outros igualmente perturbadores. Ele então entrou em uma taberna iluminada por velas e lampiões, onde uma música hipnotizante ecoava, tocada por um homem com uma sanfona. Adentrei o lugar e fui surpreendido por uma festa animada, onde todos tinham uma tonalidade avermelhada em suas peles, dançavam, bebiam e conversavam intensamente. A música, embora familiar, era ao mesmo tempo estranha, como se viesse de um lugar distante e esquecido. Aproximei-me do sanfoneiro e, ao vê-lo de perto, eu percebi que não era mais vermelho. Interrompi a sua música e questionei-o sobre aquele lugar, e ele respondeu com uma estranha naturalidade, afirmando que eu não deveria estar ali, pois aquele lugar era o inferno. Confuso com a situação, o sanfoneiro me olhou com espanto e indagou: "Eu te conheço, garoto?" Respondi prontamente: "Sim, você é o sanfoneiro da feira. E como eu faço para ir embora desse lugar?" A sua resposta me deixou assombrado. "Não tem como ir embora daqui não. Na verdade, você nem deveria estar aqui." E eu observei com horror que todos ali no salão de dança tinham cascos de bode em vez de pés. A atmosfera sombria tornou-se ainda mais intensa quando uma figura bizarra com cascos, pequenos chifres na testa e uma pelagem marrom apareceu. Ele me interrogou sobre a minha presença, mas o sanfoneiro interveio, alegando que eu era o seu filho e não deveriam me fazer mal. O ser misterioso olhou-me com olhos negros penetrantes e ordenou que eu bebesse um líquido quente
E ao tentar segurar o copo, a minha mão se queimou. Então acordei em minha própria cama, com a minha mãe ao meu lado. Eu contei a ela tudo o que havia acontecido, mostrando a queimadura em minha mão como prova. Ela ficou assustada, mas atribuiu tudo a um sonho causado pela picada da cobra. Entretanto, a minha memória era vívida demais para ser ignorada. Os dias se passaram e eu retomei a minha rotina, redobrando os cuidados para evitar qualquer encontro indesejado com cobras. E no sábado seguinte, eu retornei à feira com meu pai, e quando ouvi o som da sanfona ecoando na barraca de peixes, eu virei para ele empolgado e exclamei: "Olha, pai, é o sanfoneiro do meu sonho." Intrigado com toda essa história, o meu pai decidiu me acompanhar até o músico, e naquele momento eu não pude conter a minha curiosidade e perguntei ao sanfoneiro sobre o lugar que eu havia visitado. Ele confirmou sem hesitar: "Aquele lugar era o inferno, garoto." Eu, ainda assombrado, surgiu em minha mente outra pergunta intrigante: "Como você sabia que eu estava lá desde o nosso primeiro encontro?" O sanfoneiro respondeu com uma explicação surreal: "No inferno não existe tempo. 2 dias nesse mundo é apenas 1 hora lá." Perguntei sobre a criatura que me ofereceu o copo com a bebida ardente. O músico sorriu de forma irônica e disse: "Ele era o próprio capeta." E mesmo com todas as evidências, o meu pai relutou em acreditar, ou talvez preferiu fingir que não acreditava. E a história, por mais absurda que pareça, era real. Porém, uma coisa estava clara: eu esperava nunca mais retornar para aquele lugar, o inferno. A experiência bizarra permaneceria gravado em minhas memórias como um aviso de um mundo sombrio e desconhecido que poderia cruzar o nosso a qualquer momento. Boa noite